Olha, surgiu uma questão, eu não sou matemático, e são questões que eu estou vendo como artista, como vidente, alguma coisa desta ordem. Olha, você percebeu que aquela lista de equações, muitas equações, que até a 10 tem um resultado, e a partir do 11 é uma dízima periódica, o resultado é sempre uma dízima periódica, como representação simbólica da infinitude, da dimensão do infinito, a partir do 11, não é isso? Então vamos lá. Mas me chamou a atenção o seguinte, eu não fico quieto com essas coisas, né? Por qual motivo a equação tem duas equações diferentes que dão o mesmo resultado? Quando é somado, no final a extensão é somada com 0 vezes 5 e depois quando é dividido por 2 vezes 5. Deu o mesmo resultado, tá? Deu o mesmo resultado alto lá, quando é 9 casas decimais. Mas aí quando é 11 já dá diferente. Aí eu falei, mas gente, que coisa estranha. Vamos lá, mostrando o que aconteceu. Porque o som da vovó Gemini. As duas equações possuem o mesmo resultado nas primeiras 9 casas decimais devido a uma combinação de fatores. Operações com zero. Em ambas as equações, a multiplicação por zero resulta em zero. Isso faz com que toda a parte final da equação se torne irrelevante para o resultado final, já que qualquer número multiplicado por zero é zero. Divisão por 1000. A divisão por 1000 desloca a vírgula decimal 3 casas para a esquerda. Como as duas equações possuem essa operação, o efeito sobre as primeiras 9 casas decimais é o mesmo. Precisão da calculadora. A precisão da calculadora também influencia o resultado. Se a calculadora for configurada para mostrar apenas 9 casas decimais, as diferenças muito pequenas entre as duas equações podem não ser visíveis. Em resumo, a diferença entre as duas equações está na última parte, onde um dos termos é multiplicado por 2. No entanto, essa diferença não se manifesta nas primeiras 9 casas decimais devido à presença do zero e à divisão por 1000. Observação: se você aumentar o número de casas decimais, é provável que as duas equações apresentem resultados diferentes. Gostaria de ver uma resolução mais detalhada de uma das equações? Então vamos ver aqui por 9. O resultado de 9 casas decimais, né? Agora em 11 casas decimais. Vamos ver esse mistério, o que é, né? Ai, cadê? Analisando as equações. Por que as equações parecem iguais nas primeiras 9 casas decimais? A principal razão para essa igualdade aparente nas primeiras 9 casas decimais reside na multiplicação por zero. Qualquer número multiplicado por zero resulta em zero. Assim, a parte final das duas equações se anula, deixando apenas a parte inicial em comum. Mas e as 11 casas decimais? Ao calcularmos as equações com 11 casas decimais, veremos que a igualdade não se mantém. A diferença entre as duas equações está justamente na parte que envolve a multiplicação por 2. Calculando as equações. Para uma análise mais precisa, vamos calcular ambas as equações passo a passo. Equação 1. 9 dividindo por 10, dividindo por, menos 1000, dividindo por, menos 1000 dividindo por 1000, mais, 0 vezes 5. 9 dividindo por 10, igual a 0,9. Menos 1000 dividindo por 1000, igual a menos 1. 0,9 dividindo por, menos 1000, igual a menos 0,0009. Menos 0,0009 dividindo por, menos 1, igual a 0,0009. 0,0009 mais 0 vezes 5, igual a 0,0009. Equação 2. 9 dividindo por 10, dividindo por, menos 1000, dividindo por, menos 1000 dividindo por 1000, dividindo por, 2 vezes 5. 9 dividindo por 10, igual a 0,9. Menos 1000 dividindo por 1000, igual a menos 1.
0,9 dividindo por menos 1000, igual a menos 0,0009. Menos 0,0009 dividindo por menos 1, igual a 0,0009. 0,0009 dividindo por 2 vezes 5, igual a 0,00009. Resultado. Equação 1, 0,000900000000. Equação 2, 0,00009000000. Conclusão. Como podemos ver, as duas equações são diferentes a partir da quinta casa decimal. A presença do zero na primeira equação mascara essa diferença nas primeiras 9 casas decimais, mas ao calcularmos com mais precisão, a diferença se torna evidente. Por que a diferença? A diferença se deve à divisão por 10 na segunda equação. Essa divisão desloca a vírgula decimal uma casa para a esquerda, alterando significativamente o valor final. Em resumo, a multiplicação por zero torna as duas equações iguais nas primeiras 9 casas decimais. Ao calcular com mais precisão, a diferença entre as equações se torna evidente devido à divisão por 10 na segunda equação. Observação: o resultado pode variar ligeiramente dependendo da calculadora ou software utilizado, mas a lógica por trás da diferença permanece a mesma. Gostaria de explorar algum outro aspecto dessas equações? Eu deveria aproveitar e dividir por 10, ver como é que vai acontecer. Aí eu vou fazer isso, vai ficar grande o vídeo, mas eu vou fazer. Resultado em 10 casas decimais. 11 é a dízima periódica, né? Já falamos desse assunto sobre as dízimas periódicas como representação simbólica da infinitude a partir do 11. Então, vamos ver por 10, gente, do céu, esse vídeo vai ficar grande. Ai, meu Deus do céu, mas fazer o quê? 10 casas decimais tem... tá. Analisando as equações. Por que as equações parecem iguais nas primeiras 9 casas decimais? A principal razão para essa igualdade aparente nas primeiras 9 casas decimais reside na multiplicação por zero. Qualquer número multiplicado por zero resulta em zero. Assim, a parte final das duas equações se anula, deixando apenas a parte inicial em comum. Mas e as 10 casas decimais? Ao calcularmos as equações com 10 casas decimais, veremos que a igualdade não se mantém. A diferença entre as duas equações está justamente na parte que envolve a multiplicação por 2. Calculando as equações. Para uma análise mais precisa, vamos calcular ambas as equações passo a passo. Equação 1. 9 dividindo por 10, dividindo por menos 1000, dividindo por menos 1000 dividindo por 1000, mais 0 vezes 5. 9 dividindo por 10, igual a 0,9. Menos 1000 dividindo por 1000, igual a menos 1. 0,9 dividindo por menos 1000, igual a menos 0,0009. Menos 0,0009 dividindo por menos 1, igual a 0,0009. 0,0009 mais 0 vezes 5, igual a 0,0009. Equação 2. 9 dividindo por 10, dividindo por menos 1000, dividindo por menos 1000 dividindo por 1000, dividindo por 2 vezes 5. 9 dividindo por 10, igual a 0,9. Menos 1000 dividindo por 1000, igual a menos 1. 0,9 dividindo por menos 1000, igual a menos 0,0009. Menos 0,0009 dividindo por menos 1, igual a 0,0009. 0,0009 dividindo por 2 vezes 5, igual a 0,00009. Resultado. Equação 1, 0,0009000000. Equação 2,
0,0000900000. Conclusão. Como podemos ver, as duas equações são diferentes a partir da quinta casa decimal. A presença do zero na primeira equação mascara essa diferença nas primeiras 9 casas decimais, mas ao calcularmos com mais precisão, a diferença se torna evidente. Por que a diferença? A diferença se deve à divisão por 10 na segunda equação. Essa divisão desloca a vírgula decimal uma casa para a esquerda, alterando significativamente o valor final. Em resumo, a multiplicação por zero torna as duas equações iguais nas primeiras 9 casas decimais. Ao calcular com mais precisão, a diferença entre as equações se torna evidente devido à divisão por 10 na segunda equação. Observação: o resultado pode variar ligeiramente dependendo da calculadora ou software utilizado, mas a lógica por trás da diferença permanece a mesma. Gostaria de explorar algum outro aspecto dessas equações? Outras observações. Precisão da calculadora. A precisão da calculadora pode influenciar o resultado, especialmente para um grande número de casas decimais. Arredondamento. Dependendo da configuração da calculadora, os resultados podem ser arredondados, o que pode levar a pequenas discrepâncias. Propriedades da divisão por zero. A divisão por zero não é definida na matemática. No entanto, em algumas linguagens de programação, ela pode resultar em um erro ou em um valor especial, como infinito. Em resumo, as duas equações são aparentemente iguais nas primeiras 9 casas decimais devido à multiplicação por zero. No entanto, ao calcular com mais precisão, a diferença se torna evidente devido à divisão por 10 na segunda equação.